Fala, abduzidos! No episódio anterior, relatamos os estranhos acontecimentos que afetaram as vidas de dois irmãos norte-americanos, um crime baseado em crenças religiosas extremas, zumbis, demônios e o fim do mundo. Caso você não tenha visto, recomendo fortemente que você assista, vou deixar na tela final e também a playlist está na home do canal, fechado? Pois bem, dando prosseguimento aqui então, trazemos hoje uma história de 1991, passada na Ucrânia, quando foi feito o resgate de uma criança que há 5 anos era literalmente tratada como um cachorro. Pois é, abduzidos. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Antes de prosseguir, vamos fazer aquele ritualzinho. Se você puder, comente alguma coisa aí para aumentar o engajamento. Deixa um like no vídeo, é super importante. Verifique se o seu sininho está ativado para você continuar acompanhando essa série especial aqui do canal. E se puder, claro, entre para o nosso clube de membros. É isso. Recados dados, vamos aos fatos. Vale saber que existe o registro histórico científico de aproximadamente 100 casos de crianças selvagens, ou seja, aquelas crianças que, para sobreviverem junto a espécies animais, elas acabaram desenvolvendo seus respectivos comportamentos. Muito longe da visão romântica que o cinema apresenta para personagens como Tarzan, o Homem-Macaco, e Mowgli, o Menino Lobo, privar uma criança, em especial na sua primeira infância, de determinados estímulos sociais e linguísticos, deixa sequelas impossíveis de serem sanadas mais tarde. Especialistas de diversas áreas concordam que aquelas crianças que não aprendem a falar até os 5 anos de idade pela falta de exposição à linguagem humana, o cérebro delas como que fecha a janela de oportunidade de aquisição de idiomas, sendo praticamente impossível desenvolver mais tarde essa habilidade. Oksana Malaya, uma ucraniana, que é a nossa protagonista de hoje, nasceu em novembro de 1983. Ela é filha de Alexander e Valentina Malik. Segundo registros médicos na maternidade, a menina nasceu sem anormalidades físicas, pesando cerca de 2,6 kg e com 50 centímetros de comprimento. Ela evoluiu normalmente nos dias seguintes, porém não foi entregue para os seus pais. A guarda temporária da bebê recém-nascida foi dada a uma instituição de proteção e bem-estar infantil, algo semelhante a uma decisão do nosso juizado da infância e da juventude. Isso foi resultado de sua família ser reconhecida como disfuncional e os pais, supostamente alcoólatras, serem negligentes com os outros filhos, crianças que estavam sempre sujas e famintas. Mas, em algum momento, o casal Malik recuperou o direito de criá-la. Assim, lá por 1986, Oksana morava com eles e seus irmãos mais velhos em uma fazenda decadente em uma vila chamada Novaya Blagovestchenka. Por volta dos seus 3 anos de idade, a menina foi deixada acidentalmente trancada para fora de casa em alguma noite. Depois de muito chorar e bastante assustada, a garotinha caminhou até o canil do fundo do quintal e procurou o calor e a atenção dos cachorros da família. Ali, Oksana permaneceu por 5 anos, até ser resgatada. Nós acreditamos, abduzidos, que muitos detalhes dessa história foram propositalmente esquecidos quando, ela foi repetida centenas de vezes, pois seria impossível Oksana não chorar desesperadamente para retornar para dentro da sua casa, nos dias seguintes, ou também seus pais e irmãos não compreenderem que ela era quase um bebê, com fome, sede e frio. Vai saber, né? A ideia de deixá-la confinada no canil é inacreditavelmente absurda, não concordam? Muito bem, então o que podemos imaginar é que seus pais eram realmente abusivos ou doentes mentais, muito além do que simples dependentes químicos. O abandono de Oksana foi um crime contínuo, realizado durante extensos 1825 dias, sendo impossível cogitar a hipótese de um crime não intencional, ou seja, foi um abandono de incapaz, com dolo. E lembrando a vocês que o dolo implica em escolha consciente e no conhecimento das consequências das ações realizadas. Assim, durante esses 5 anos, Oksana viveu com os cães,
Sua comida era carne crua e restos de alimentos que eram jogados ali no canil. Em algumas fontes consultadas, consta que ela ficava presa por uma coleira e corrente, ação de contenção realizada pelo seu pai. Ela apenas conseguiu sobreviver por se tornar membro da matilha, ou seja, abandonando o comportamento humano e reproduzindo os gestos que ela via ali nos animais. Como consequência, a garotinha deixou de caminhar sobre os 2 pés e se mantinha apoiada nos joelhos e mãos ao fazer os deslocamentos em 4 patas. E quando sentia uma coceira na cabeça, por exemplo, ela coçava com o pé. Em relação à pouca linguagem que ela dominava aos 3 anos de idade, sua fala foi sendo rapidamente substituída por latidos, pois quando Oksana falava com os cães, eles latiam, rosnavam ou ganiam, então ela os imitava. Latir se tornou o seu meio de comunicação. Anos mais tarde, como foi registrado em fotos e vídeo, ela demonstrou como havia sido sua vida nessa época. Por isso, espontaneamente, ela andou de 4 no gramado e bebeu água da torneira com a boca aberta. Nessa ocasião, Oksana estava com 23 anos de idade e os especialistas que a acompanhavam disseram que essas ações estereotipadas até poderiam ser uma atuação ou representação. Contudo, quando ela balançou a cabeça e pescoço para se livrar de gotas de água, exatamente como faria um cachorro molhado, todos sentiram um estranhamento ao perceberem que os gestos de Oksana estavam muito além de uma suposta imitação. Depois disso, ela latiu, um som definido como furioso, que certamente não era uma pessoa fingindo ser um cão. Nas palavras dos observadores, foi uma exata e assustadora explosão de raiva canina, vindo da boca de uma jovem mulher, vestida com short e camisa. Mas vamos agora então retornar no tempo, quando ela estava com 8 anos de idade, em 1991. A denúncia de um vizinho em relação às circunstâncias nas quais a menina vivia chegou às autoridades locais, que realizaram o resgate de Oksana. Aparentemente, após ela ser encontrada, foi proposital a ausência de registros oficiais sobre as suas condições físicas e psicológicas, pois o bizarro estado de negligência da menina implicava também os órgãos de proteção infantil, que falharam miseravelmente em monitorar seu bem-estar e intervir na família Malik. Ao mesmo tempo, de tão insólita a sua situação, a história correu rapidamente de boca em boca e, por fim, Oksana se tornou uma espécie de celebridade local e também em contínuo objeto de estudo de psicólogos que quiseram explorar, nesse caso, a relevância da natureza versus comportamento aprendido. Obviamente que os pais foram definitivamente privados dos seus direitos em relação a ela. E Oksana, aos 8 anos de idade, foi levada para um orfanato na cidade de Odessa. A partir daí, teve início o lento processo de humanizar a criança. Ela foi ensinada a usar o banheiro e todos os demais hábitos de higiene pessoal, se lavar, pentear e escovar os dentes. Também a aceitar outros alimentos que não carne crua. E a utilizar talheres, roupas, amarrar os sapatos e o que mais vocês possam imaginar aí. Porém, simultaneamente, era necessário esquecer os comportamentos adquiridos com a matilha, tais como andar de 4, latir e morder. Por muitos anos, as equipes de profissionais que a acompanharam repetiram a exaustão as ações que ela precisava se apropriar para viver em sociedade. O processo de se expressar com o uso da linguagem foi para ela um desafio gigante, e Oksana jamais dominou 100% isso. Sua fala sempre foi robótica, sem a modulação natural que comumente acompanha as palavras e assim expressa os nossos sentimentos. Quanto aos médicos e psicólogos, esses profissionais vergonhosamente a estudaram como um ratinho de laboratório e durante muito tempo a chamaram de menina cachorro. O caso de Oksana Malaya foi considerado como de extremo sadismo parental como jamais visto antes. Na continuidade do processo de ressocialização da menina, ela aprendeu as atividades rotineiras da vida de uma propriedade rural, desde lavar e varrer até jardinagem e cuidar de animais.
Foi com o trabalho de tratar do rebanho que Oksana mais se identificou. Sua ocupação era alimentar e ordenhar as vacas e movimentá-las ali no pasto, lá na clínica para deficientes mentais, em Odessa, que se tornou o seu lar definitivo. Já em 2006, a psicóloga infantil britânica Lynn Fry, que é especialista em crianças selvagens, foi à Ucrânia com uma equipe do Channel 4 para conhecê-la, quando ela estava já com 23 anos de idade. 5 anos mais tarde, um documentário do Discovery Channel divulgou para o mundo outros aspectos da vida dela. O seu desenvolvimento físico foi afetado e ela cresceu apenas até 1,52 m de altura, apesar de possuir a força de uma pessoa muito maior. Para a doutora Lynn, a idade mental de Oksana corresponderia a uma criança de 6 anos. Ela guardava o hábito de esconder tudo que lhe era dado, similar aos cães, que enterram os ossos ou brinquedos. As análises da psicóloga comprovaram um elevado grau de cooperação, mesmo que os funcionários da instituição onde Oksana estava morando dissessem o contrário. Para eles, mesmo depois de adulta, ela perdia o controle facilmente e era socialmente inadequada. Mas outra característica marcante, além do seu modo de falar sem inflexão ou tonalidade, era seu bom humor e sua capacidade de fazer outras pessoas rirem. Até a época dos documentários, quando ela não recebia mais acompanhamento terapêutico, não tinha sido possível alfabetizá-la, nem a ensinar a ler as horas em um relógio ou fazer as 4 operações matemáticas. Porém, ela sabia contar os números. Compreendeu-se então que Oksana especificamente conseguiu reaprender a falar porque ela já possuía uma fala infantil antes de ser abandonada. Ela chegou a relatar que guardava memórias de quando morou com seus pais, dizendo que eles se esqueceram completamente dela. O pai e a mãe discutiam com frequência e gritavam muito entre si e com ela. E sua mãe, a Valentina, a aterrorizava ao ponto da pequena Oksana fazer xixi nas roupas, o que apenas aumentava a brutalidade da sua mãe. Apesar de tudo isso, um dos desejos da moça era reencontrá-los, ou seja, reencontrar sua família. Então, em 2006, a psicóloga britânica que acabamos de mencionar promoveu uma visita do Sr. Alexander Malik em Nina, a meia-irmã de Oksana, a clínica onde ela vivia. O encontro teve início de maneira tímida e constrangedora, e foi ela mesma que tomou a iniciativa de falar, agradecendo a ida deles e os convidando a conhecer o local e o processo de ordenha das vacas. Em relação à sua mãe, ela nunca mais foi localizada. Ao longo dos anos, em várias das entrevistas que ela concedeu, um pedido recorrente de Oksana foi não ser mais chamada de menina cachorro, pois na sua vida adulta ela compreendeu que latir é socialmente inaceitável, mesmo que ela o faça quando passeia sozinha pelo campo ou quando cuida das vacas da propriedade. E abduzidos, agora vem a parte mais lamentável de tudo isso. Pelas ações criminosas que selaram o destino de Oksana Malaya, ninguém respondeu diante da justiça e muito menos foi punido. Pois é, depois desse triste relato sobre negligência infantil extrema, vamos nos transportar para a Bélgica, no ano de 1996, quando Sabine Dardini, de apenas 12 anos, sobreviveu ao sequestro e prisão no porão de um pedófilo e assassino em série. Uma história que tem muito a nos ensinar sobre coragem. Mas ela vai ficar para o próximo episódio, combinados? Agradeço imensamente a sua companhia e espero vê-lo no próximo capítulo.